Quando temos uma função y igual a f de x, podemos calcular a sua derivada como sendo dy dx, ou escrevendo, f' de x, que é a mesma coisa. Essa derivada, quando analisamos graficamente, ela representa a inclinação da reta tangente que passa por um ponto dessa curva. E para cada ponto, teremos um valor diferente para a nossa derivada. Colocando aqui um ponto de referência como sendo x e um ponto final aqui sendo um x mais ΔX, podemos definir que o ΔX ele seria um x final menos um x inicial. E esse ΔX está relacionado à variação em relação ao eixo x que a função obteve entre o ponto inicial e o ponto final. Logo, pode ser definido dessa maneira. Essa mesma variação pode ser colocada para a função derivada. Como a função que representa a derivada é uma reta que está tangente a esse ponto, então, para qualquer tipo de função, ela vai continuar sendo uma reta, tangente, a gente pode dizer que esse ponto inicial e o ponto final, ele é o mesmo, Ou seja, a gente tem aqui a variação do y em relação à variação do x. Esse dx aqui, ele pode ser representado da mesma forma que o ΔX, nesse tipo de análise que a gente está fazendo aqui. Agora, a gente já não pode dizer que o dy ele é a mesma coisa do ΔY. Avaliando algebricamente, a gente tem que dy sobre dx é igual a f' de x. Considerando que o dy é a variação de y e o dx é a variação de x, e aqui a gente está colocando simplesmente como uma relação entre um e outro, eu poderia multiplicar os dois lados dessa equação por essa variação de x. Assim, quando eu divido uma coisa por um valor e multiplico por esse mesmo valor, independente de qual valor seja, eu posso simplificar. Então, fica aqui que dy é igual a derivada da função vezes o dx. Graficamente, a gente pode avaliar um ΔY como sendo o ponto final menos o ponto inicial. Ou seja, o ΔY ele é essa distância aqui. Agora, esse dy, que é a variação do y, que está associada à nossa derivada, a gente vê aqui que o ponto final que a gente obtém na reta aqui, tangente, ele possui um valor diferente do ΔY. Isso porque, como foi dito logo na definição, a derivada de uma função ela só é igual à variação ΔY sobre ΔX quando isso aqui está submetido a um limite e esse ΔX tende a zero. Caso essa distância entre o x final e o x inicial seja extremamente pequena, então a gente tem os valores de ΔY sobre ΔX iguais ao valor de dy sobre dx. Mas,
Quando lidamos com valores distantes, a gente até consegue falar que o dx é igual ao ΔX. No entanto, para que isso seja verdade, a gente acaba tendo que definir que o dy é igual a derivada da função vezes o dx. E como a gente tem uma diferença entre o delta e o d, a gente dá um nome bem específico para essas notações aqui, de dy e dx. Essa forma de escrita aqui é o que a gente conhece como diferenciais, sendo que essa aqui é a diferencial de x, essa é a diferencial de y, e dependendo da situação que você lidar, né, se você tivesse, por exemplo, uma função s de t, você também poderia ter a sua diferencial de t, sua diferencial de s, e por aí vai.